Oi, quinto ano! Como é que vocês estão? Vamos começar mais uma aula de hoje. Vamos pegar nossa apostila na página 71, onde nós temos uma leitura de número 2, onde diz lá início de conversa. Nós vamos conversar um pouquinho, aqui nós temos umas atividades de leitura e interpretação de texto, tá bom? Então, ali na nossa apostila nós temos até uma imagem que você já pode começar observando, já pode começar fazendo algumas observações aqui, pensando no que será que nós vamos conversar. Então diz assim: reivindicar, protestar, celebrar, expor tradições culturais é um direito de todos. E isso pode ser feito por meio de uma manifestação. O aumento da tarifa de ônibus no ano de 2013 ocasionou muitas manifestações em várias cidades do Brasil. Você já presenciou uma manifestação ou já participou de alguma? Observe a fotografia capturada durante uma dessas manifestações. Então, olha lá. O sol voltará a brilhar, que está escrito ali no cartaz. Nós percebemos uma pessoa, então, com uma bandeira do Brasil, né, nas costas. E aí diz assim: grupo de pessoas manifestando sua insatisfação com o aumento da tarifa de ônibus próximo à Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, em 17 de junho de 2013. Nós temos duas perguntinhas ali de interpretação oral, que são aquelas perguntas que é para você pensar um pouquinho, que olha só o que é. É para você descrever o que você vê na fotografia e qual é o elemento de maior destaque, o que você vê que chama mais atenção. E se a gente perceber que a foto, né, gente, parece que ela está, a maioria dela está em preto e branco, que ela está mais acinzentada, e o que mais chama atenção é o cartaz, o sol voltará a brilhar e a bandeira do Brasil. Virando a página, então, nós temos ali uma interpretação escrita. Então, nós vamos ter várias perguntas. E essa atividade é uma interpretação um pouquinho diferente, porque nós vamos falar sobre manifestações. Então, nós vamos perceber que nós temos perguntas, e no meio dessas perguntas nós temos pequenos trechos de explicações, de recortes, até mesmo de trechos do dicionário. Então, vamos lá. 1. Uma manifestação pode ter vários objetivos: reivindicar, protestar, celebrar. Com base na legenda da fotografia da página 71, ou seja, o texto que aparece abaixo da imagem, qual é o objetivo dos manifestantes presentes na fotografia? Então, lá naquela foto que a gente olhou na página anterior, nós lemos e percebemos que eles têm um objetivo, têm uma função, porque eles estão ali naquele lugar. Então, qual é o objetivo deles naquele lugar, naquele dia? É isso que vocês vão escrever na pergunta de número 1. No número 2, nós vamos ler dois textos para responder as questões. Número 1. Política. Habilidade no agir e no tratar, tendo em vista a obtenção de algo. Essa citação aqui é do mini dicionário da língua portuguesa. Nós temos uma outra citação agora. Os manifestantes fizeram política porque se posicionaram em relação a temas relevantes da vida social, procurando se fazer ouvir no espaço público. Uns se manifestaram contra a política, outros contra o aumento das passagens, contra a repressão policial, contra a corrupção, pela qualidade dos serviços públicos, contra os gastos da Copa. E ali logo abaixo a gente tem a referência, né? Política e sociedade, as manifestações de rua de 2013 e 2015. E na outra página nós vamos ter algumas perguntas em relação a esses dois trechos, né? Tanto do dicionário quanto do jornal, né, do Estadão. Letra A. Uma das definições de política, segundo o texto número 1, é o modo como agimos para alcançar algum objetivo. De acordo com o trecho de notícia apresentada no texto 2, os manifestantes da fotografia fizeram política? Justifique sua resposta. B. Com base na definição do dicionário e no trecho de notícia apresentado, você já fez política? Explique. Então, você vai voltar e vai ler os dois trechos outra vez. Então, veja só. Habilidade no agir e no tratar
tendo em vista a obtenção de algo. Então, habilidade no agir e no tratar. Quando nós queremos algo, habilidade de falar, de tratar alguém ou algo para obter alguma coisa no final, obter algum resultado, quando eu quero alguma coisa. Agora olha o texto 2. Os manifestantes fizeram política porque se posicionaram em relação a temas relevantes da vida social, procurando se fazer ouvir no espaço público. Uns se manifestaram contra a política, outros contra o aumento das passagens, contra a repressão policial, contra a corrupção, pela qualidade dos serviços públicos, contra os gastos da Copa. Então eles estavam ali querendo ser ouvidos, eles estavam ali manifestando seu posicionamento em relação a temas relevantes. Eles queriam então manifestar que não estavam contentes com algumas situações. Estavam ali para comunicar a insatisfação, procurando ser ouvidos. Número 3. Leia o poema abaixo. Depois de ver tantos desatinos, o povo unido foi às ruas para melhorias reivindicar. Ainda há esperança de que o sol voltará a brilhar. Veja só, né? O que será que esse poema está tentando, né, falar pra gente? O que será que ele está tentando falar quando diz o seguinte, né? O povo unido foi às ruas para melhorias reivindicar. Lembra qual é o título desse capítulo que nós estamos estudando? Lembra que é o nome do capítulo 12? Vou inclusive voltar na abertura do capítulo. O poder está na união, né? Lembra que a gente começou com aquela historinha infantil onde os animais se uniram em um propósito para conseguir entrar lá na pousada e conseguiram conquistar o direito de entrar naquele local? E aí a moral lá da história no final, que sozinhos eles não conseguiriam, mas que a partir do momento que eles juntaram as forças, eles conseguiram resolver aquela situação? Então olha só. Depois de ver tantos desatinos, o povo unido foi às ruas para melhorias reivindicar. Ainda há esperança de que o sol voltará a brilhar. Aqui nessa leitura do poema, nós temos ali ainda conversa com os colegas sobre o tema do poema e de que maneira ele se relaciona à fotografia da página 71. Como nós não vamos conversar com os colegas, aqui nós vamos pensar um pouco, né, sobre a relação da fotografia, do texto e do poema. E talvez pensar, né, nas relações, na busca de melhorias, na esperança que as pessoas ainda têm, né? Em enxergar um futuro, enxergar a possibilidade de melhora, né? Em várias situações, em vários âmbitos, como a gente vem falando ao longo das nossas aulas, sobre questões pessoais, questões de respeito na nossa própria escola, na nossa própria turma, né? Tantos assuntos que a gente vem discutindo ao longo das aulas. Se a gente aplicar aqui nessa questão, quando a gente está falando de política, habilidade de agir e no tratar, tendo em vista a obtenção de algo, quando a gente está falando, e se a gente aplicar também na questão de união, voltamos nas aulas anteriores, quando a prof falava, né? Se nós usarmos as nossas habilidades, se nós nos unirmos em prol disso aqui, nós podemos começar a mudar a situação talvez da nossa sala, dos nossos recreios, das nossas turmas, né? Lembra que a gente comentava algumas coisas em relação ao tratamento com os nossos colegas, algumas situações de bullying, algumas situações relacionadas ao respeito, né? Lembra que a prof falava em umas aulas passadas sobre isso? Talvez seja algo assim que nós vamos pensar, aplicando essa temática aqui. No número 4, nós vamos ali, ó, releia a frase abaixo, retirada do cartaz da fotografia e do poema apresentado na atividade número 3. O sol voltará a brilhar. Qual é o significado dessa frase? Ela apresenta sentido figurado ou literal? Explique. Essa frase, essa atividade aqui, você não precisa escrever. Você vai pensar. Quando eu digo o sol voltará a brilhar, pensa lá comigo. Será que está falando do sol no sentido literal, do sol mesmo, do sol astro, ele vai voltar a brilhar porque ele deixou de brilhar? Ou nós estamos falando de um sentido figurado? E por que usar
esse sentido do sol? O que será que ele está se referindo a isso? Por quê? Volta na fotografia e veja o que está escrito no cartaz. E lembra que ainda a gente falou sobre as cores da imagem? Vamos lá, na próxima aula a gente vai voltar com as correções para discutir um pouco mais sobre isso. Eu gostaria que hoje vocês pensassem, senão a prof vai falando todas as coisas e vocês não pensam um pouquinho sobre esses detalhes. Na página 74, então, nós temos ali a definição de manifestação. Manifestação é uma forma de se pronunciar publicamente para reivindicar, protestar, celebrar ou expor alguma atividade cultural. Nós temos ali toda essa parte verdinha do Armandinho ali, que diz cidadania no dia a dia, manifeste-se. Armandinho, personagem do cartunista Alexandre Beck, é um menino muito inteligente e bastante questionador. Ele expõe de forma inocente seu ponto de vista sobre variados assuntos sem nenhum preconceito. Na tirinha abaixo, Armandinho mostra como devemos agir nos momentos em que pessoas nos colocam para baixo ou nos pedem para desistir. Veja qual foi a atitude dele. Você sempre vai ouvir que não adianta, geralmente de pessoas que nunca tentaram. Quando for assim, não liga. Nada incomoda mais que não faz nada, mais quem não faz nada, do que alguém que tenta fazer alguma coisa. Então nós temos ali 4 perguntas, e aí nós vamos fazer essas 4 perguntas no caderno, e aí você vai colocar lá o nosso enunciado de sempre, o cabeçalho, Colégio Santana, Ponta Grossa, Marinha, aula em casa, pule uma linha. Aí o que eu quero que você faça? Número 1, você copia a letra A, número 2 é a letra B, número 3 é a letra C e número 4 é a letra D. Copia todas as perguntas e responde no caderno, tudo bem? Então faz isso com capricho e daí na próxima aula a gente vai corrigir as atividades, tudo bem? Então faz bem com capricho e logo a gente volta com as correções, tá bom? Um beijo para todo mundo e até a próxima aula. Estamos aqui para mais uma edição do plantão de novidades dos 5º anos do Colégio Santana. E olha, o 5º ano é só talento. Vocês acreditam que nós temos um aluno do 5º ano C que foi pescar, foi se aventurar e não é que ele achou um amiguinho na natureza? E segue imagens aí para que você confira quem é que ele encontrou. Confere as imagens. O Davi encontrou esse sapo e ele deu o nome dele de Neville. Sabe por que ele deu o nome de Neville para esse sapo? Mais imagens para vocês. Inspirados nas aulas de artes, nós tivemos 2 alunos talentosíssimos que reproduziram a flauta d'água, Leonardo Beninca e a Ana Vitória. Acompanhem as imagens desses alunos que conseguiram tocar a flauta d'água. Oi, prof. Vai falar assim, eu fiz aqui da flauta de agora, olha só aqui, eu vou tocar agora. Pronto, agora sim.
E seguimos na saga pelo nome dos gatinhos da Prof. Thaline. Acompanhem os próximos capítulos do Plantão de Novidades com a lista de nomes que os alunos dos quintos anos estão enviando para a Prof. Então, ficamos por aqui e em breve voltamos com mais novidades. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!